Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo 3, Pregando para os Estados Unidos, parte 2. Para onde quer que Srila Prabhupada olhasse, via opulência. Um chafariz interno de mármore, uma parede de azulejos cor de prata, cornijas pintadas à mão. Até os amplos banheiros eram extraordinários, com deslumbrantes azulejos e ladrilhos importados e louças folheadas a ouro. Concluída a visita introdutória, Prabhupada e seus seguidores, o proprietário e a corretora de imóveis, sentaram-se juntos a uma mesa de pátio, protegidas por um guarda-sol, à beira da piscina. Srila Prabhupada já mencionara a seus discípulos que o proprietário deveria doar o prédio para os propósitos missionários da ISKCON e mandar a Brahmananda Swami fazer o pedido, já que o proprietário não mencionara o preço. Prabhupada falou: "Bem, nós somos mendicantes", começou ele. Ele estava sério e ainda assim falava com um ar bem-humorado. Ambarisha e Upendra esconderam seus rostos desconcertados. "Não temos dinheiro algum", prosseguiu Prabhupada intrepidamente. "Portanto, lhe pedimos, por favor, doe-nos esse prédio." O proprietário olhou com expressão incrédula para sua agente imobiliária e então deu uma risada nervosa. "Isto está fora de cogitação", disse ele. "Não posso fazer isso." A agente também estava confusa e irritada. "Ele não pode fazer isso", murmurou ela. "Não posso dá-la ao senhor", explicou o dono, "pois gastei muito dinheiro com a manutenção dessa propriedade. Logo tenho que recuperar meu dinheiro. Essa propriedade representa uma boa parte de minha renda." "Então, quanto o senhor quer?" disse Prabhupada. "Bem, tenho que receber pelo menos $350 mil", replicou o homem. Nenhum dos devotos ousou dizer nada. Prabhupada pensou um pouco e depois disse: "Dar-lhe-emos $300 mil à vista." "Preciso de tempo para pensar na sua proposta", replicou o homem. A agente imobiliária pôs-se de pé, dizendo que, em geral, não se faz uma transação como esta diretamente com o proprietário. Mas Prabhupada, ignorando-a, disse ao dono da mansão que esta era adorável. Então Prabhupada levantou-se e deu uma curta caminhada pelo jardim com seus homens. Govardhana perguntou a Prabhupada se ele havia gostado da casa e Prabhupada disse: "Sim, quem não gostaria de um prédio desse?" "Ambarisha não gosta dele", disse Govardhana. "Oh!" Ambarisha disse achar que a mansão era Maya. "Sim, mas Maya também é Krishna", disse Prabhupada. "Podemos utilizar qualquer coisa a serviço de Krishna." Deixando a passarela do jardim e voltando para seus carros, Prabhupada perguntou a Ambarisha: "Então, isso é possível?" "Sim, Prabhupada, isso é possível." Então logo regressaram ao templo, Ambarisha e Lekashravanti se reuniram. A herança dela era limitada, mas ela podia dar $125 mil. Ambarisha teria que arcar com o restante. No dia seguinte, o proprietário veio ver Srila Prabhupada
Duas mulheres o acompanhavam. E ambas pareciam um pouco embriagadas. Ele viera para dizer que aceitava a oferta. Prabhupada sorriu e reafirmou sua intenção de comprar a mansão. Em seguida, Srila Prabhupada abertamente mostrou sua bem-aventurança pela aquisição. Vejam só, disse ele, eu não tinha 1 centavo, e mesmo assim ofereci-lhe $300 mil à vista, e Krishna acaba de fornecer o dinheiro. Como Prabhupada dissera ao dono da propriedade, sou um sannyasi, não tenho dinheiro algum. E após arrecadar $300 mil de seus discípulos, ele continuava sem ter dinheiro. Dentro de poucos dias ele partiu para Toronto, não levando nada consigo. Tudo era de Krishna, para ser usado a serviço de Krishna. Toronto, 7 de agosto de 1975. A despeito de uma forte dor de dente e do rosto inchado, Srila Prabhupada continuava com as suas palestras, entrevistas e outras atividades costumeiras. Ele não conseguia mastigar e só comia purê de fruta. Quando lhe perguntaram se iria ao dentista, ele disse para os devotos não se preocuparem, estava habituado a enfrentar dificuldades. O templo de Toronto era um prédio pequeno e mal conservado. E Prabhupada ficou interessado em ajudar os devotos a conseguirem um lugar melhor. Todos os corretores de imóveis conhecidos haviam lhes falado de uma fabulosa igreja que estava à venda no centro da cidade. Vishvakarma, presidente do templo, fora ver o prédio, mas os proprietários estavam pedindo quase $500 mil, com uma entrada muito alta. Tendo ido ver a igreja, Prabhupada decidiu que eles tinham que comprá-la de alguma forma. Se fosse necessário, ele poderia emprestar ao templo de Toronto uma quantia equivalente a 2 meses de arrecadação total da BBT. Prabhupada mandou-os fazer uma oferta de $300 mil à vista. Mas quando Uta Masloka foi ao encontro dos diretores da igreja, eles rejeitaram a oferta, dizendo já haver rejeitado uma oferta muito maior. Entretanto, Srila Prabhupada não desistiu da ideia de comprar a igreja e mencionou-a durante um encontro com indianos. Perto do fim do programa, quando o anfitrião pediu a Prabhupada que voltasse sempre para abençoá-los, Prabhupada aproveitou a oportunidade para solicitar a todos os presentes o obséquio de ajudarem os devotos a arrecadarem o dinheiro para comprar a igreja. E lhes disse que uma vez que conseguisse de fato comprá-la, ele voltaria a Toronto. Muitos dos cavalheiros presentes prometeram ajudar. De repente, a excursão norte-americana de Srila Prabhupada foi interrompida. Um telegrama da parte de Tejas, de Nova Delhi, anunciava que se Prabhupada quisesse uma entrevista com Indira Gandhi, teria que vir logo. O telegrama não entrava em detalhes e seu secretário não conseguiu fazer contato telefônico com o templo de Delhi, mas Prabhupada não precisava ouvir mais nada. Segundo disse ele, o devoto deve agir prontamente quando surge uma oportunidade auspiciosa. Harikesha planejou a viagem de modo que eles pudessem dar uma parada em Montreal, onde pernoitariam. De Montreal eles voariam a Paris, onde Prabhupada poderia descansar antes de prosseguir a Delhi. Ao espalhar-se a notícia da iminente partida de Prabhupada, vários devotos presentes em Toronto procuraram Prabhupada a fim de receber as últimas instruções sobre os projetos. Rameshvara também telefonou de Los Angeles, pressionando Harikesha a fazer uma lista de perguntas editoriais de última hora a Prabhupada a respeito do 5º canto do Srimad Bhagavatam,
No entanto, Prabhupada rejeitou as perguntas relacionadas à explicação do Bhagavatam sobre a estrutura do universo, considerando-as pouco inteligentes. Ele ordenou que a BBT simplesmente imprimisse os livros como eles eram. Não era só a perspectiva do encontro com a primeira-ministra Gandhi que apressava a volta de Prabhupada à Índia, mas também seus projetos não concluídos, especialmente a Hare Krishna Land de Bombaim. Brahmananda Swami disse achar que Prabhupada andava em busca de uma oportunidade para encerrar sua excursão pelo Ocidente e voltar a administrar pessoalmente os projetos na Índia. Prabhupada acabara de editar uma carta para Surabhi em Vrindavana, expressando desapontamento pelo fato de as coisas ficarem paradas na ausência dele. Todos vocês só fazem escrever cartas para mim. Sem minha presença pessoal aí, vocês não conseguem fazer nada. É apenas um monte de correspondência. Seja como for, cuidem para não caírem em artimanhas ardilosas nessas transações, aquisição de terra. Isso é muito arriscado, logo sejam cautelosos. Por favor, enviem-me um relatório regular sobre a construção de Bombaim. Estou bastante ansioso e ficarei contente em receber seu relatório regular. Os devotos de Boston, Nova Vrindavana e Nova York, ao receberem a notícia da repentina partida de Prabhupada, ficaram chocados. Ele não visitaria seus templos e sentiram o impacto da compreensão amarga de que Srila Prabhupada poderia deixá-los a qualquer momento. Ele não era obrigado a ficar com eles, e eles não deveriam contar apenas com a presença dele. Tinham acesso às instruções dele e isso era suficiente. É claro que ainda precisavam ser tomadas decisões importantes. Em Boston, os devotos estavam na expectativa de que Prabhupada viesse conhecer um novo prédio com eles, mas baseados em sua instrução, poderiam tornar-se responsáveis e cumprir a sua vontade, mesmo em sua ausência. Os devotos que haviam acabado de receber Prabhupada em seus templos perceberam o valor de tais momentos. O contato pessoal que acabavam de ter deveriam ser saboreado, lembrado e usado como exemplo de ação. Os distribuidores de livros já sabiam que seu trabalho era muito importante para Prabhupada e isso era suficiente. Os devotos da editora de Los Angeles não dependiam da permanência de Prabhupada nos Estados Unidos. Eles tinham a missão deles, 17 livros em 2 meses. Trabalhavam dia e noite. A viagem de Srila Prabhupada pelos Estados Unidos e Canadá fora exatamente do feitio de um sannyasi errante. Ele mostrava a seus homens CBC como estes não deveriam ficar apenas sentados detrás de escrivaninhas a administrar, mas que deviam viajar e pregar. Viajar, enfatizava Prabhupada, não significava prelambular à toa ou ir em busca do prazer. Em suas viagens, o pregador tinha que realizar algum trabalho substancial em prol da sociedade da consciência de Krishna. E Srila Prabhupada também demonstrara isso. No Gurukula de Dallas, na fazenda de Mississippi, no Rath Yatra, em Detroit, conseguiram uma mansão, e em Toronto orava pela aquisição de uma igreja maravilhosa a ser financiada pelos indianos. Em Chicago demonstrara como pregar sobre assuntos contemporâneos, como o crime e a liberação feminina, sem fazer concessões. Seus discípulos não podiam competir com ele nem imitá-lo, mas seu exemplo de trabalho desinteressado em nome de Krishna deveria ser o padrão deles. Apesar de Prabhupada viajar por todas as tantas cidades, a maioria das pessoas dos Estados Unidos não reconheciam sua posição. Os repórteres entrevistavam-no, mas as histórias superficiais que eles publicavam chamavam pouca atenção. Para a imprensa, Prabhupada era só mais uma celebridade no desfile constante de rostos e eventos. Como o Sr. Krishna predissera no Bhagavad Gita, entre milhares de homens, somente um busca a perfeição. Em suas buscas incansáveis desta pessoa na multidão,
Srila Prabhupada mostrara seu entusiasmo e vontade para falar com todo aquele que viesse vê-lo. E através do Rath Yatra e de outros festivais públicos, oferecia a milhões de pessoas o primeiro contato com a vida espiritual potente. O contato de um instante que fosse com um devoto puro poderia salvá-los de um destino muito inauspicioso em suas próximas vidas. Além das centenas de milhares de pessoas que eram beneficiadas incidentalmente, em cada cidade poucas pessoas afortunadas sentiam a imensa influência de Srila Prabhupada em suas vidas. O professor Thomas Hopkins, na Filadélfia, o congressista John Porter, em Chicago, um supervisor de voo no avião para São Francisco, uma mãe agradecida na Filadélfia e muitos outros, todos compreenderam que seu encontro com Srila Prabhupada foi algo especial. Srila Prabhupada, de quando em quando, que citava uma razão específica para suas viagens. Meu dever, dissera ele em Berkeley, é cuidar para que meus discípulos tenham me aceitado como guru, não caiam. Essa é a minha ansiedade. E como ele amorosamente o expressara em Dallas, tenho muitos filhos e netos e estou aqui para vê-los. Ele era o pai espiritual de seus discípulos e todo o centro da ISKCON era seu lar. Durante o giro por seu movimento no Ocidente, Srila Prabhupada ficara contente ao dar-se conta de que o movimento estava mais forte. A oposição também aumentava, mas ele tomou isso como mais um sinal de autenticidade da ISKCON. Seu plano original ainda estava intacto, e naquela viagem ele o solidificara. Os Estados Unidos tinham uma chance de tornarem-se conscientes de Krishna. Pelo menos ele e seus discípulos deveriam esforçar-se neste sentido. Se fossem exitosos, então essa influência transcendental poderia elevar o mundo inteiro. Prabhupada gostava de pregar nos Estados Unidos. A maioria de meus alunos são americanos, disse ele. E eles me ajudam muito bondosamente a promulgar esse movimento. Mas um homem na multidão de San Diego refutara gritando que queria mais sexo do que a consciência de Krishna permitia. Assim, na opinião de Prabhupada, os americanos tinham bons corações, mas por falta de consciência de Krishna, estavam ficando completamente confusos, frustrados e degradados. A princípio, Srila Prabhupada viera aos Estados Unidos em 1965 para plantar a semente da consciência de Krishna. Isso ele fizera. Agora, com dúzia de centros pelo país e muitos outros ao redor do mundo, ele percebia que suas ambições, pouco a pouco, iam se concretizando. Ele também aceitava o fato de que transformar a consciência de Krishna na força dominante nos Estados Unidos e no mundo era algo que talvez ele não visse acontecer durante sua vida. Não é tarefa para um homem só, dissera ele, e pedia a todos, americanos, indianos e todos os cidadãos do mundo, que participassem na distribuição da misericórdia do Senhor Chaitanya. Contudo, apenas uns poucos e raros ofereciam para ajudá-los, e era como esses que ele trabalhava. Portanto, viajar não era senão outra tentativa de tornar sua organização tão forte quanto possível, enquanto fazer isso estava dentro de seu poder. Na realidade, ele vivia para os outros e não achava que viveria muito mais. Queria continuar viajando, construindo a ISKCON, salvando o máximo de almas perdidas possíveis. E desejava inculcar em seus seguidores sinceros e em outros que lessem seus livros, que era o dever de todo ser humano assumir esse mesmo trabalho e viver para o benefício alheio, distribuindo a consciência de Krishna. Começando um novo capítulo, capítulo 4, A Vontade na Índia. É claro que além do encontro com Indira Gandhi, havia outras razões para Prabhupada voltar à Índia.
Ele passara a alternar com regularidade excursões ao Ocidente e permanências na Índia. Liderava seu movimento viajando de centro em centro, mas pelo menos nos últimos 5 anos ele devotara a maior parte de seu tempo à Índia. Seus ambiciosos projetos em Mayapur e Vrindavana, embora tivessem aumentado o prestígio do movimento da consciência de Krishna, estavam longe de ser concluídos. E a Hare Krishna Land, em Bombaim, ainda era apenas um prédio em construção. Ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos e na Europa, onde Srila Prabhupada atingia seus objetivos, inspirando discípulos a se encarregarem da administração, na Índia era ele quem administrava. Ele tinha que fazê-lo, pois de outro modo seus discípulos ocidentais acabavam sendo enganados e ficavam desanimados. Portanto, volta e meia decisões administrativas prementes traziam-no à Índia. Além do mais, ele nutria uma inclinação especial de estar na Índia. Sentia profunda atração espiritual pelos Dhamas sagrados, Vrindavana era seu lar e Mayapur seu local de adoração. E adorava as oportunidades ímpares de encontrar e influenciar pessoas em lugares como Bombaim. Seu encontro iminente com a líder executiva da Índia era o tipo de oportunidade que raramente surgia no Ocidente. E além de todas essas razões, Prabhupada também sentia-se muito à vontade em sua terra natal. Ao faltar a alguns de seus compromissos de visitas a outras cidades americanas, ele escrevera a um discípulo: "Não pude ir a Atlanta por ter sido chamado para resolver assuntos urgentes na Índia. Ademais, sentia-me incomodado com tanta viagem." Prabhupada costumava referir-se a Nova York, Londres e Los Angeles como seus lares especiais e aos Estados Unidos como sua pátria. Quando um discípulo observara certa vez que Prabhupada sentia-se mais à vontade na Índia, ele replicara: "Meu único lar são os pés de lótus de Krishna." Não obstante, por qualquer que fosse a razão ou combinação de razões, Srila Prabhupada definitivamente preferia permanecer na Índia. Prabhupada ficou insatisfeito de ver como ia devagar a construção na Hare Krishna Land de Bombaim. As monções haviam inundado a fundação e o pouco serviço feito até então parecia ser de má qualidade. Todo o projeto devia ter sido terminado em 6 meses, disse Prabhupada, mas ele chocou os devotos dizendo: "Pelo menos concluam-no antes de eu morrer." Surabhi e Murti mostraram-lhe esboços para outros templos. Em Nellore, perto de Hyderabad, uma pessoa interessada falava em doar terra. Os devotos haviam projetado os planos para um conjunto arquitetônico composto de templo, biblioteca e dormitórios. Prabhupada aprovou os planos. Os prédios onde funcionasse o templo, disse ele, deviam ser tradicionais, seguindo as orientações dos Shastras. Mas os outros prédios poderiam incorporar projetos mais modernos. Ele também estudou e aprovou planos para templos em Hyderabad e em Fiji. No outro dia de manhã cedo, Srila Prabhupada mandou chamar Surabhi e Murti e novamente examinou seus diversos planos com detalhado interesse. Contudo, faltava pouco tempo para seu encontro com a primeira-ministra e no dia seguinte ele partiu para Delhi. Nova Delhi, 22 de agosto de 1975. Às 9h15 da manhã, Srila Prabhupada e vários de seus discípulos líderes chegaram à casa da primeira-ministra, onde depararam com uma formidável inspeção de segurança. 2 dias antes, o primeiro-ministro de Bangladesh fora assassinado e corriam rumores de que a senhora Gandhi seria a próxima.
Portanto, soldados armados rodeavam a residência dela. Os guardas do portão externo decidiram proibir a entrada dos estrangeiros. Só Srila Prabhupada poderia entrar. Enquanto um guarda abriu o portão, outro escoltou Srila Prabhupada até um carro que conduziu à porta social da casa da primeira-ministra. Enquanto isso, os devotos aguardavam ansiosos nas imediações do portão externo. Sempre havia algum discípulo que fazia companhia de Prabhupada onde quer que ele fosse. Seus discípulos preocupavam-se, quase como pais extremados, achando que ele pudesse precisar da assistência deles. Com uma caligrafia minúscula e espremida, Srila Prabhupada anotara num pequeno caderno de endereços uma lista de pontos que desejava discutir com a senhora Gandhi. 1. Conceder visto de imigração a 500 estrangeiros. 2. Todos os membros do parlamento devem ser brahmanas iniciados. 3. Sanjaya, o rei. 4. Fechar matadouros. 5. Canto. 6. Comedores de carne em casa. Nada de comer carne em público. Prostituição punível. Nenhum grupo religioso, exceto o Bhagavad Gita, como ele é. Todos os funcionários do governo devem participar de Kirtana pelo menos 2 vezes por dia. Apoio à consciência de Krishna em todo o mundo. O item mais urgente encabeçava a lista. A senhora Gandhi deveria conseguir vistos permanentes aos discípulos ocidentais de Prabhupada que trabalhassem na Índia. Poucas semanas antes, alguns dos devotos estrangeiros em Mayapura haviam sido solicitados a deixar o país. Havia anos que Prabhupada reivindicara visto permanente sempre que se encontrara com governadores, membros do parlamento e outros homens influentes. Eram constantes os casos de devotos solicitados a deixar o país para renovarem seus vistos em 6 meses. Isso incorria em muitas despesas com viagens e a interrupção do serviço dos devotos prejudicava seriamente o trabalho da ISKCON na Índia. Por isso, Prabhupada queria que Indira Gandhi sancionasse a permanência de pelo menos 500 discípulos estrangeiros na Índia. Os outros pontos da lista de Srila Prabhupada eram orientações das escrituras de como a primeira-ministra poderiam tornar sua liderança consciente de Krishna no espírito dos grandes rajases da era védica. Aqueles eram os mesmos princípios de liderança consciente de Deus que ele pregava, onde quer que fosse. E ele tinha profunda convicção de que se os líderes mundiais aplicassem-nos, alvoreceria uma era de paz, felicidade e prosperidade. Indira Gandhi tinha tendência ao controle autoritário, de modo que devia exercitá-la nos termos das orientações védicas. Só assim seu governo poderia tornar-se mais eficiente e benéfico. Um oficial do governo abriu a porta do carro de Srila Prabhupada, escoltou-o até o interior da casa e levou-o à presença da primeira-ministra. Ao ver Prabhupada entrando na sala, a senhora Gandhi pôs-se de pé. Embora ela o cumprimentasse com cordialidade e lhe oferecesse um assento, ele pôde perceber logo que ela estava distraída, receosa de perder a vida. Ela abertamente admitiu isso, acrescentando que, em consequência disso, aquele não era o momento oportuno para o encontro deles. Prabhupada sentiu que ela teria preferido não tê-lo encontrado em absoluto, mas que só havia permitido o encontro por tê-lo prometido. O fato dela concordar em recebê-lo, sentiu ele, era um indício de que ela tinha certa atração pela vida espiritual, mas ele compreendeu que, pelo menos naquela visita,
não teria como introduzir os extensos conselhos que estivera contemplando. A senhora Gandhi cumprimentou Srila Prabhupada pelo trabalho que estava fazendo em todo o mundo. Eles são bons rapazes, replicou ele, e perguntou se ela poderia providenciar vistos permanentes para eles. Ela aqueceu, mas novamente mencionou a ansiedade por que estava passando. Eles logo encerraram sua conversa e Srila Prabhupada saiu. Poucos dias mais tarde, enquanto ainda em Nova Delhi, Srila Prabhupada recebeu uma carta de Ramesvara. A BBT de Los Angeles cumpria miraculosamente a ordem de Srila Prabhupada de publicar 17 volumes em 2 meses. Os compositores, editores, artistas e outros membros da equipe de produção haviam concluído estaticamente a sua maratona no horário. Ao chegarem os primeiros livros da gráfica e ao serem oferecidos no altar de Rukmini Dwarkadhish, os devotos choraram de bem-aventurança transcendental, cantando repetidas vezes os mantras de reverência a Srila Prabhupada. Eles sentiam a potência da ordem de seu mestre espiritual e viam-se como os instrumentos na realização do que a princípio parecia um pedido impossível. Hoje nossa compositora concluiu os últimos volumes de Chaitanya Charitamrita. Na quarta-feira da próxima semana, dia 20 de agosto, todos os volumes estarão na gráfica. Agora eles estão começando a compor o 5º canto, que definitivamente estará todo na gráfica até o dia do Vyasa Puja. Após prometer a entrega de livros no mais tardar em outubro, a carta era assinada por cerca de 60 devotos, seus servos indignos da editora da ISKCON. Em nome deles, Ramesvara declarara: perdemos todo o desejo de fazer qualquer coisa que não seja produzir e distribuir seus livros transcendentais aos milhões em todas as cidades e aldeias. Srila Prabhupada respondeu à carta no dia seguinte em Delhi. Quanto ao seu desejo de ter todos os 12 cantos, fique certo de que vocês os terão. Krishna satisfará seus desejos tão ardentes. Em 21 de agosto, Ramesvara enviou um telegrama a Srila Prabhupada. Pela misericórdia do Sr. Balarama Nityananda, o último volume do Chaitanya Charitamrita está indo hoje para a gráfica. O trabalho foi concluído por sua misericórdia e ordem divina. Embora Srila Prabhupada prosseguisse em viagem para Vrindavana, os devotos conseguiram remeter-lhe cópias adiantadas de todos os 15 volumes até o dia do seu 80º aniversário, em 31 de agosto. Logo após Prabhupada observar a cerimônia no templo, um devoto chegou de Vrindavana com 6 últimos volumes do Chaitanya Charitamrita. Com grande deleite e satisfação, Srila Prabhupada examinou os livros, gostou muito da arte final e logo absorveu-se na leitura dos passatempos do Sr. Chaitanya. Sentiu-se tão inspirado que comentou entre os devotos presentes em Vrindavana estar pensando em parar com todas as viagens e simplesmente permanecer traduzindo em Vrindavana. A reciprocidade dos devotos da editora da ISKCON era tão sincera que intensificou o desejo de Srila Prabhupada de ser-lhes recíproco. Ele escreveu para meu querido Ramesvara e companhia: vocês têm levado a sério a publicação e também a distribuição desses livros, e este é o êxito de nossa missão. Como você tem levado a sério esse trabalho, tenho certeza que meu Guru Maharaj está satisfeito com vocês, porque ele também queria isso. Logo, devido a seu empenho, vocês todos voltarão ao lar, voltarão ao Supremo. Apesar de Srila Prabhupada ter mencionado que gostaria de ficar em Vrindavana para apenas dedicar-se a traduzir o Srimad Bhagavatam, sua permanência ali caracterizou-se por um intenso envolvimento na administração
e não por boas oportunidades para escrever. Ele presidira a grandiosa inauguração do Krishna Balarama Mandir havia 4 meses, e agora demonstraria como se deveria organizar um templo. O Krishna Balarama Mandir era um templo védico formado de um conjunto de prédios e localizado num famoso lugar sagrado. Estava sendo muito visado por pessoas de opinião já formadas sobre como se deve gerir um templo. Prabhupada logo encontrou discrepâncias. Na casa de hóspedes, que era para hóspede e não para discípulo, ele encontrou casais de discípulos morando ali com seus filhos. Aquilo não estava certo, disse ele, e aquelas famílias teriam que procurar algum outro lugar perto do templo para sair de Vrindavana. Como se isso não bastasse, o encanamento, o sistema municipal de esgoto, a administração financeira, a adoração nas deidades, a limpeza e o comportamento dos devotos também iam mal. Quase todos os setores da vida do templo e todos os devotos necessitavam de atenção especial. Para Prabhupada, as menores discrepâncias eram às vezes a essência de todos os problemas, e prontamente ele as revelava. E como seus discípulos tomavam suas palavras com a maior seriedade, como se fossem as palavras do próprio Krishna, suas reprimendas costumavam ser devastadoras. Prabhupada era um capataz difícil. Diz que o Vaishnava é suave como a rosa e duro como o raio. Mas Prabhupada passou a mostrar mais a faceta de trovão de sua personalidade. Às vezes, no conceito de um neófito, o mestre espiritual deve ser sempre pacífico e contentar-se com tudo o que acontece, sendo esse o indício de que ele está situado em consciência transcendental. No entanto, Srila Prabhupada demonstrava muitos estados de espírito, inclusive a ira. Segundo descreve Bhagavad Gita, a ira cruda sob sua forma material ocorre quando não conseguimos satisfazer plenamente a nossa luxúria, kama. Portanto, o verdadeiro sadhu não fica possuído pela ira, pois não cultiva desejos luxuriosos. No entanto, o poeta Vaishnava Narottama Das Thakur declara que também se pode utilizar a ira a serviço de Krishna. Narottama Das Thakur dá o exemplo de Hanuman, o servo eterno do Sr. Rama, que manifestou grande ira para lutar contra Ravana e os demais inimigos demoníacos do Senhor. Rupa Goswami, por sua vez, escreveu no Bhakti Rasamrita Sindhu que o devoto não deve tolerar blasfêmia contra Krishna ou contra Vaishnavas, e que sua reação pode justificadamente vir a ser de ira transcendental. O próprio Senhor Krishna incitou a ira do não violento Arjuna, induzindo-o à luta. E essa luta foi transcendental, ao passo que a relutância de Arjuna em lutar foi material. Entretanto, entre sentimentalistas e impersonalistas persiste a imagem do sadhu que jamais deve demonstrar ira. Quando Srila Prabhupada ficara irado com um homem que se pronunciara contra Krishna durante um grande festival de Pandal em Delhi, muitos da audiência ficaram confusos, alguns chegaram a retirar-se do Pandal. Os discípulos de Prabhupada conseguiam aceitar sua ira. Eles, inclusive, davam-lhe boas-vindas, teoricamente. Mas era difícil suportá-la. O mestre espiritual deve penetrar o falso ego de seu aluno para ocupá-lo em serviço puro. Portanto, a manifestação da ira do Guru faz bem ao discípulo. Segundo Chanakya Pandita, não se deve ser condescendente com filhos e discípulos. Quem não lida com eles com rigidez, os põe a perder. Contudo, a ira de Prabhupada em Vrindavana não era um mero exercício para treinamento de estudantes. Era seu desejo intenso de ver o templo solidamente estabelecido.
Ele tinha confiança de que seus discípulos, que lhe eram leais o suficiente para resistirem à dor do castigo e aceitarem-no de maneira correta, como misericórdia. Prabhupada estava atento à frequência dos discípulos aos programas devocionais matutinos no templo. Mandando chamar o presidente do templo, ele perguntou por que alguns dos devotos faltavam tanto aos programas. O Mangala Arati, disse ele, era muito importante e todos deviam comparecer. A pontualidade também era importante. A hora exata do Mangala Arati variaria de acordo com a estação do ano, dizia ele, mas deveria ser sempre 1h30 antes do nascer do sol. Prabhupada fazia sua caminhada matinal, cronometrando-a, de modo a estar de volta ao templo momentos antes da hora marcada para o darshan às deidades. Certa vez, enquanto aguardava que se abrissem as portas do altar, rodeado por todos os devotos, ele consultou seu relógio e depois perguntou a Akshayananda Swami: qual é a hora? Consciente de que Srila Prabhupada estava sendo preciso, Akshayananda replicou que passavam 30 segundos das 7h30. Prabhupada balançou a cabeça e com um olhar resignado disse: é muito difícil ser um Brahmana, 30 segundos de atraso, porque demoram tanto para vestir a deidade. Akshayananda explicou que os devotos levavam cerca de 1h30 para vestir a deidade. Eles são os preguiçosos, replicou Prabhupada. Em quanto tempo devemos fazê-lo, Srila Prabhupada? Em meia hora no máximo. Akshayananda ficou estupefato, pois não conhecia nenhum pujari que pudesse sequer chegar perto de tal prazo. Permaneceu calado. Qual a dificuldade? Desafiou Prabhupada. Meia hora no máximo. Logo após sua chegada, Prabhupada percebera que a calçada que dava no portão dianteiro não estava limpa. Ele reclamara vigorosamente: por que não limpam isso? Esta passarela deve ser limpa antes de despontar o dia. Quero ver isso limpo. Supunha-se que o comandante do templo, um jovem inglês vindo da Austrália, e chamado Harisauri, supervisionasse toda a limpeza, mas ele próprio era quem estava fazendo a maior parte dela. Após ouvir as observações de Prabhupada sobre a calçada, Harisauri resolvera retificar o problema. Logo após Mangala Arati, ele corria para a entrada do templo, jogava água nas calçadas de pedra e loucamente passava o grande rodo pelos degraus fronteiriços e pela passarela, para que a hora que Prabhupada passasse, a maior parte da área estivesse impecavelmente limpa. E até que ele voltasse de sua caminhada, todas as passarelas externas estariam limpas. Srila Prabhupada não disse mais nada sobre a calçada, o que parecia ser um sinal positivo. Conseguir que os devotos tocassem o sino na cúpula do templo na hora certa era um grande esforço para Prabhupada. Tanto quanto o era conseguir que eles tocassem pelo menos o sino no salão do templo. Seu desejo era que o sino na cúpula do templo desse a hora certa e tocasse uma vez a cada meia hora. O vigia das terras, ou Chowkidar, era encarregado disso, e Gunarnava tinha o dever de lembrá-lo disso. Mas as semanas passavam e os problemas continuavam, especialmente durante as horas da noite, quando Chowkidar tinha tendência de cair no sono. Para Srila Prabhupada, o incerto tocar de sino revelava muito sobre a administração em geral do templo de Vrindavana. Ele deixou claro: estou julgando a administração desse templo pelo toque do sino. Se o vigia noturno dormia,
E se os líderes do templo não conseguiam executar uma ordem tão simples, como o templo e a casa de hóspedes em toda a sua complexidade funcionariam decentemente? Akshayananda Swami e Gunarnava às vezes achavam que jamais resolveria o problema dos sinos, especialmente por já terem tantas outras coisas para fazer. Mas Srila Prabhupada era implacável. Sempre que o sino atrasava, mesmo por uns poucos minutos, ele queria saber o que havia de errado. Durante a noite, em geral, ele era o único a não dormir, mas acordava Akshayananda e os outros e os repreendia se o sino falhava. Certa noite era meia-noite quando ele despertou Harikesha, seu secretário itinerante. Você ouve algo? Insistiu a Srila Prabhupada. Harikesha apurou os ouvidos. Não ouço nada. Não pode haver nada? Repeliu Prabhupada. Sinto muito, mas não ouço nada. Está certo. Vá lá fora e acorde o Chowkidar e faça-o soar o sino. Harikesha saiu na escuridão, despertou o Chowkidar adormecido e fê-lo tocar o sino. Depois voltou a dormir e o Chowkidar também. À meia-noite e meia, Prabhupada chamou Harikesha de novo. Pode ouvir algo agora? Não, Srila Prabhupada, disse Harikesha. Então vá lá fora e acorde-o outra vez. Além de ser difícil conseguir fazer com que o sino da cúpula do templo tocasse na hora certa, também era um problema fazer com que ambos os sinos funcionassem adequadamente. Os sinos eram de bronze pesados e eram presos a uma corda. Prabhupada queria que tocasse constantemente o sino do templo durante os kirtans dos aratis. Gunarnava demorou semanas para providenciar isso. E o sino da cúpula do templo era particularmente difícil, já que sua corda esfregava nas paredes de pedra e logo rompia-se. A corda mais grossa que Gunarvana conseguiu só fazia prejudicar a clareza do carrilhão, tornando-o irregular, o que Prabhupada percebeu logo. Gunarvana tentou usar uma corrente de ferro pesada demais, uma corda de nylon, e ela partiu-se. Era difícil conseguir as coisas em Vrindavana e cada mudança significava outra demora, às vezes de dias. Nada parecia fazer os sinos funcionarem adequadamente. Srila Prabhupada mandou Gunarnava experimentar uma roldana. Mas Gunarnava hesitava em render-se a essa instrução particular. Ele achava que a corda acabaria saindo da roldana. Um dos devotos chegou a comprar uma roldana, mas Gunarnava disse que ela era inútil. Quando Prabhupada chamou Gunarnava a seu quarto e cobrou, onde estão as rodas da roldana? Gunarvana disse que as devolvera. Seu patife, gritou Prabhupada. Peço uma roldana e você a devolve? Gunarvana pediu desculpas, saiu correndo e trouxe outra roldana. Ela não funcionou. Então ele teve a ideia de encomendar um suporte angular com um furo. Na manhã seguinte, Prabhupada saiu de seu quarto e caminhou ao redor até a frente do templo para inspecionar o sino. Para Gunarnava e outros, aquilo estava se tornando insuportável. Vamos ouvir o sino, disse Prabhupada. Dando fortes puxões na corda, um devoto tocou o sino repetidas vezes. Não, está errado, disse Prabhupada. Gunarvana mostrou a Prabhupada o arranjo do suporte de madeira e Prabhupada achou que era uma boa ideia. Gunarnava inclusive tentou aprimorar a ideia, engraxando o orifício, e o aparelho funcionou por algum tempo.
Mas então a corda rompeu-se de novo.